associação tem que ser feito o quê? Reinvestimento. Precisa fazer um investimento, reformar um parque, se tiver uma agroindústria, precisa comprar mais uma porta, trocar o telhado, ok, justifica. Porém, a associação, para isso, ela precisa alterar a sua natureza jurídica, lá na Cefaz. O que a gente faz aqui no caso de associação? A associação ela não tem inscrição estadual, logo, ela não pode emitir nota fiscal. Se ela não pode emitir nota fiscal, ela não pode comercializar. Para isso, a gente tem que alterar o estatuto social e incluir um artigo no estatuto que permita a comercialização. E aí, por isso que eu falei o termo isenção, não existe sim imunidade, a gente deixa de ser imune e passa a ser isento de algumas questões. Então, ICMS passa a ter que recolher, fazer todas as movimentações de ICMS, PIS/COFINS está fora, que são tributos federais. Então, basicamente, o ICMS. A gente vai emitir as notas fiscais normalmente, como uma cooperativa, e fazer os recolhimentos tributários. Porque não adianta você vender uma macaxeira, você vender um inhame, você vender um doce, uma geleia, uma bebida, se você não entender de tributação. Se a sua tributação naquele produto não estiver correta, você vai ter sérios problemas fiscais e a sua cooperativa corre grande risco de quebrar. No momento em que as cooperativas perceberam, as pessoas, os agricultores, as agricultoras perceberam que através da cooperativa era possível a superação de alguns desafios, em especial da comercialização, da produção, nós começamos a avançar no Nordeste. Eu sou Arimateia. Essas declarações com relação à cooperativa e associações, elas estão hoje, atualmente, vinculadas ao E-Social ou é só para a associação? As cooperativas e associações, elas fazem parte do bloco 4 do E-Social. O E-Social, para todo mundo entender, é um sistema integrado em que a Receita Federal, os órgãos de fiscalização estão implementando no Brasil, porque você tinha CEFIP, você informava as informações da FGTS, aí você ia informar a INSS, então ia lá e informava na Receita as DCTFs. O governo criou, isso já foi uma política do governo Lula, essa ideia foi prorrogando, e as associações cooperativas estão no bloco 4. Foi prorrogado novamente algumas informações do E-Social, então ele está sendo implementado por parte. A partir desse ano, as associações e as cooperativas, a parte de recolhimentos, elas estão sendo feitas dentro do E-Social. Registro de funcionário, então as informações de férias, desconto, tudo isso está sendo lançado no E-Social. O que está sendo prorrogado do E-Social? Está sendo prorrogado a parte de segurança do trabalho, que é esse bloco 4, que são as cooperativas e associações. Para as outras empresas do grupo 1, 2 e 3, o que são esses grupos? São os ramos das empresas. Então, nós que somos cooperativas e associações estamos no bloco 4. Mas, sim, essas informações passam a ser obrigatoriamente lançadas dentro do E-Social, que vai se transformar em um único portal para gerenciamento das empresas no país. Permita agregar CNPJs no próprio endereço, né, como se para as cooperativas abrirem filiais, assim, facilitar, às vezes, algum tipo de comercialização, né. Eu vejo que, quando a gente trabalha de duas formas, né, como compra e revenda, fazendo uma distribuição, ou nessa modalidade de representação, às vezes, que a gente chama, né, às vezes vai trabalhar algum tipo de nota de remessa, de consignação e etc., como quebra-galho, qual que seria a saída contábil, se existe? Eu não sei se você tem essa resposta também, mas é uma questão que está me batendo na cabeça há uns 2 anos aí. Qual seria a solução dentro do cooperativismo para esse tipo de ação? Como que seria? Como você vê isso? Sei lá. Então, Alexandre, as soluções os quinais
a gente, quando abre a cooperativa, coloca lá, os KNAIs são os códigos que você diz para a Receita que você vai fazer. Então, você vai, se for uma cooperativa que trabalha com hortifruti, então você vai dizer lá. Os caminhos no caso da cooperativa central, ela poder permitir o KNAI de armazenamento. Esse é um primeiro passo. Um segundo passo as cooperativas que comercializam também têm KNAIs abertos, principalmente para esse tipo de relação. E as filiais, elas são um passo, as cooperativas, de maneira geral, elas podem ter filiais, a legislação permite ter filiais, tem todo um regramento sobre filiais. As filiais podem ser um outro passo para a questão tributária. Então, por exemplo, determinado produto em um estado, ele é mais vantajoso tributariamente do que em outro. Então, eu dou sempre um exemplo, por exemplo, cerveja, o estado de São Paulo, Minas e Santa Catarina, eles têm uma política tributária muito vantajosa para cervejas artesanais. Então, às vezes você tem uma filial da cooperativa naquele estado, sai mais vantajoso do que você faturando a sua nota fiscal do seu estado de origem. Então, não é um processo simples, é um processo que exige muito estudo tributário, mas esses são caminhos que a gente vê hoje do ponto de vista contábil.